Olá, Cícero, Flávia, tudo bem? Minha irmã, Evânia, Natan, boa tarde. Olá, Cícero, Oi, Antônio, tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Estou. Eu também. Olá, Flávia, perguntar para o pessoal que está entrando se tá tudo certinho com o som. Olá, Gretel, boa tarde. Vamos ver aqui se alguém nos responde se está tudo certinho. Olá, eu acho que sim. Olá, Hudson, Greta, ele disse que o som tá ok. Então, Cícero, seja bem-vindo. Obrigado. O Pedro, boa tarde. Daqui a pouquinho as pessoas vão chegar. Estávamos já aguardando Cícero para essa conversa. José, tudo bem? Estamos na reta final, Cícero, desse projeto. E eu vou já fazer aqui a contextualização para que a gente possa começar. Então, em primeiro Tá bom. lugar, agradecer a presença de quem já está aqui e também do convidado do dia. Desejar, né, aí uma ótima tarde de conversa para todos. Essa é a 24ª live desse projeto de conversas sobre ensino de línguas, em que eu, Antônio, professor da UFRJ, convido pesquisadores da linguística aplicada, profissionais do ensino, para discutir um pouco sobre as suas práticas, sobre suas pesquisas, para ampliar aqui o debate, seja da minha turma, né, já que o projeto era voltado para os meus alunos, e acabou aí tomando uma proporção de outros colegas, e o nosso convidado do dia é o professor doutor Cícero Miranda, que eu já vou fazer uma apresentação um pouco, né, da biodata dele, mas dizer que o tema vai ser fundamental para a gente pensar os cursos, dos currículos das licenciaturas em letras e também já provocações para o que vem a partir de agora, né? O que pode Hum. acontecer a partir de agora. Então, o professor Cícero possui graduação em português e espanhol pela Universidade Estadual do Ceará, mestre e doutor em linguística pela Federal do Ceará, é professor da mesma universidade, da Federal do Ceará, atuando praticamente com disciplinas de prática de ensino, de estágio, é pesquisador de linguística aplicada, com temas de formação de professores, materiais didáticos, pragmática, análise do discurso. Ele coordena um grupo de pesquisa, o GPL, que é um grupo muito interessante, muito chique. Trouxe aqui, né? Eu tenho pasta, eu tenho bolsa desse grupo fantástico que realiza muitas atividades, né? O próprio Cícero é muito ativo na sua universidade, também na região Nordeste, desenvolvendo fóruns, atividades, né, de formação inicial e continuada, e atualmente ele é diretor do Centro de Humanidades. Então, obrigado pela sua disponibilidade de conversar aqui conosco, e eu já passo a palavra para você. Imagina, Antônio, eu é que agradeço o convite, a oportunidade. Como você disse aí, nós nos conhecemos há um tempo atrás. Você estava lá numa banca que participou de um orientando da minha ex-orientadora, que era a Lívia. E aí, então, a partir dali eu comecei a acompanhar seu trabalho, tivemos a oportunidade de nos conhecer lá no colóquio do GPL. E eu acho que bacana a gente estar trocando essas figurinhas, vamos dizer assim, essas informações, os estudos, os trabalhos que a gente tem feito, tem sido bem bacana. Então eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar, falar sobre esse tema que para mim é muito caro. Posso Que começar então bom. falando já? Claro, podemos. Você, na Bom, verdade, dividiu a fala em blocos também, não é, eu Cícero? vou Isso. dizer isso justamente agora. Bom, o tema que a gente combinou é a dissociação dos cursos de formação de professores de língua espanhola. Eu tentei dividir, vou tentar aqui falar em 3 blocos de 10 minutos para poder dar tempo a gente conversar e as pessoas que estão aqui acompanhando, se quiserem, né, interagir. Primeiro eu vou falar dessa pesquisa, a pesquisa que a gente vem realizando, que eu realizei no meu doutorado, terminou em 2016, foram 4 anos, assim, de uma pesquisa sobre os cursos de letras espanhol do Brasil, mais especificamente do espanhol. Depois, começar a abordar a questão da dissociação e, por fim, tratar, assim, trazer a proposta do curso de espanhol, de letras espanhol do Ceará, da UFC, perdão,
justamente nessa perspectiva de tentar fazer algo mais associado, ou seja, falar mais da formação do professor de língua espanhola. Então, assim, primeiro eu falo da minha pesquisa, que ela foi realizada, né, junto ao Programa de Linguística da Universidade Federal do Ceará. Ela é uma pesquisa da área de linguística aplicada, mas dialogou com duas outras áreas do conhecimento, que é a análise crítica do discurso, sobretudo os estudos críticos do discurso do Van Dijk, e a teoria das representações sociais, do Moscovici, porque o objetivo do projeto era justamente saber qual era o ideário, né, a ideologia que emergia desse discurso institucional de dois grupos de documentos. Nós analisamos as resoluções do CNA e as diretrizes para a formação de professores do ensino superior, de letras especificamente, obviamente, mas sobretudo o último documento que a gente inseriu foi essa resolução CNE 2 de 2015, que agora justamente é essa que provoca toda a reformulação de cursos no Brasil inteiro, não é, por conta do prazo que foi inclusive estendido. E, por outro lado, nós analisamos os projetos pedagógicos de 9 universidades federais do Nordeste, são todas aquelas que no Nordeste, no âmbito federal, oferecem cursos de letras espanhol, né? Então, a gente analisou o discurso, analisou a ideologia que subjaz a ele, e por conta disso, nós analisamos também a questão do ideário filosófico, né, que sustenta esse discurso presente nesses documentos, e as representações sociais. A gente juntou essas duas teorias, como eu já falei. Metodologicamente, nós usamos as categorias do Van Dijk do discurso, da questão do significado macro, e no micro, uma subcategoria que ele chama de temas, os temas emergentes no discurso. E nas representações sociais, nós usamos a Spink, que é uma teórica que traz uma metodologia também de análise dessas representações. A Lívia orientou outros projetos ali, tem outras teses e dissertações que utilizaram essa metodologia também, que nós nos aproveitamos dela. O resultado foi ver que esses discursos eles estão orientados numa base fundamentalmente de uma filosofia modernista, positivista, de progresso, né? Não é a primeira vez que não é a primeira pesquisa que fala sobre isso. Nós temos pesquisas de 99 da Massa, por exemplo, no âmbito do IEL, que fala sobre isso. Ela também chegou à mesma conclusão da questão do ideário. Acontece que nós também trabalhamos com a questão da representação social, e que também nos deu, né, essa dimensão dessa filosofia do ideário progressista, e fala sobretudo sobre a questão da autonomia, desenvolvimento da capacidade do egresso, do profissional, né, se adaptar ao contexto do mercado laboral. Então, do resultado dessa ideologia, né, desse ideário modernista, a gente percebeu que isso tinha diretamente relação da forma como esses documentos se organizavam, inclusive o próprio currículo, a matriz curricular, por assim dizer. Né? Então, nós consideramos, nesse estudo, fizemos uma análise de cinco aspectos principais. O ideário positivista, né, evidenciado na presença forte da racionalidade técnica, ou seja, pensar a formação de professores, né, no sentido de aplicação da teoria. O mesmo ideário positivista, na preocupação que ficou evidenciada também nesses projetos e nesses documentos, né, da preocupação em desenvolver uma autonomia do sujeito. A outra coisa que também ficou muito evidenciada, que nós analisamos, a relação entre esses documentos, que também a gente fez essa análise, ou seja, de que forma os projetos pedagógicos dos cursos dialogavam com os documentos do governo, né? E de que forma eles se adequavam ou não a esses documentos. A desarticulação, que, né, a gente já falou, a desarticulação entre teoria e prática, entre a formação de professores, a metalinguagem, e como tudo isso se inseria num cenário pós-moderno. Pelo tempo que nós temos aqui nessa live aqui, a gente não vai falar sobre todos esses aspectos. A gente vai se centrar nesses dois, que é justamente a questão desse ideário, dessa formação, essa formação técnica, né? Dessa formação racional técnica, e a questão justamente da dissociação que a gente tem dentro das matrizes curriculares dos cursos. É o que eu vou tentar aqui fazer a reflexão, obviamente, no tempo que a gente tem aqui disponível, né? Então, para isso, eu vou começar fazendo, logo na análise, ali a gente percebeu, né, examinando os conteúdos, as matrizes curriculares dos cursos, que a gente levava um questionamento em relação à teoria e à prática. A gente sempre via
a pontuação do que o CNE pede, que é uma exigência do CNE, que haja ali, que ele chama de PCC, né, prática como componente curricular, que precisa estar previsto no projeto em 400 horas dentro das disciplinas. E a gente vê muita evocação disso dentro do texto, mas ali a gente se questionava se os conteúdos estudados, né, o curso de um modo geral, elas estavam voltados de modo longitudinal para a formação de professores, ou seja, se isso atravessava as disciplinas e toda a formação do curso, ou era só uma citação, né, e isso não se materializava na própria matriz, no próprio percurso que se propunha de formação desses professores. Então, a gente percebia que havia essa separação entre as disciplinas que se dedicavam aos conteúdos mais teóricos, linguísticos, teoria linguística, ou a mesma metalinguagem. Então, a gente perguntou ali, naquele momento em que se começou a analisar, de que modo, né, se essa formação docente, ela se dava somente no final, né, nos estágios, simbolicamente, ali nos estágios que são simbolicamente assim, agora parece que eu vou ter que pensar, né, que eu vou ser professor nas teorias de ensino e depois eu vou ver se agora eu sou professor. E essa inquietação se mostrou justamente na organização desses conteúdos, né, da maioria dos cursos. Como foi possível depois a gente tinha essa inquietação de um modo geral, mas na frente eu vou falar sobre isso. E aí precisou a gente articular uma pesquisa metodologicamente assentada, obviamente, para mostrar que de fato isso se materializa nos projetos pedagógicos. E há uma recorrente construção dessa preocupação principal, né, e foi o resultado da pesquisa, que foi, para esses documentos, para esses, né, tanto nos projetos pedagógicos como nos documentos oficiais, ficou muito evidenciado que a preocupação principal é, por um lado, dotar os professores de conhecimentos linguísticos da língua e depois prepará-los para o mercado de trabalho dessa autonomia. Eu terminei assim, com essa fala introdutória no meu primeiro bloco que você me pediu. Acho que eu consegui respeitar os 10 minutos. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ou os colegas que estão aí acompanhando. Sim, até agora, isso. Sim, até agora a gente não teve nenhum comentário ou pergunta. Vou reforçar, já deixar também um convite para quem quiser enviar uma pergunta, um comentário. Isso enriquece bastante aqui o debate. Eu só queria, então, Cícero, recapitular algumas questões, assim, até para quem chegou depois, né? Dar continuidade aqui ao seu raciocínio. Então, você trabalhou com uma articulação entre ideário, representações sociais, a partir de alguns autores, 9 projetos de curso localizados, né, na região nordeste do país, e destacou a resolução para a formação de professores de 2015, a vigente, que aumenta, né, a carga horária. Mas o que eu ia te perguntar, até pela constatação, pela conclusão, né, já que você nos trouxe, que eles ainda mantêm de uma certa forma esse currículo separado do antigo modelo 3+1, né, de talvez teoria e prática. De alguma forma, esses cursos eles nasceram, ou talvez eles já existiam seguindo aquela resolução anterior, porque existiu também a resolução, exato, né, de 2000, de 2001, na verdade era de 2001, depois é de 2012. E aí a gente tem, por fim, de 2015. Quando eu estava terminando já o doutorado, já era em 2015, foi lançado e eu incluí na análise, realmente. É preciso contextualizar que os cursos eles eram construídos antes dessa resolução. Então, justamente agora, depois no terceiro bloco, eu vou apresentar justamente a proposta que a UFC fez de reformulação do seu curso, em cima, inclusive, dessa proposta. E na de 2015, de fato, você encontra uma proposição diferente, né? É um trabalho que vinha sendo construído dentro do MEC, e foi interrompido por conta de 2016, o que aconteceu com a saída da Dilma, e logo depois com esse governo que veio, que desarticulou muito a questão, né, dessa construção desses documentos, da política que vinha sendo construída, tanto linguística como política de educação. Mas em 2015, nessa resolução do CNE, de fato, eles inserem elementos muito importantes de fazer realmente essa reflexão e fazer com que os cursos, forçosamente, eles se debrucem sobre a questão dessa formação de professores de forma mais preocupada, né? Que antes havia, de fato, essa dissociação. E realmente é uma resolução que traz essa preocupação e que motiva os cursos a fazer essa mudança. Beleza. Então eu vou falar mais na frente. A gente pode seguir. Não, porque isso, assim, eu lembrei justamente para essas reformas, para serem colocadas na prática, elas demoram muito, né? O FRJ levou 10 anos para implementar a primeira reforma
de 2002, e aí agora ainda vem discutindo É, de 2015. Só chegou um comentário da professora Greta sobre a sua tese, dizendo que é excelente e ah, recomenda aí a leitura. Então a gente vai para o segundo bloco. obrigado, Greta. Bom, então assim, a partir disso, né, na prática, essa preocupação que a gente viu se materializava de fato nos PCCs, no que se refere aos conteúdos estudados, as matrizes curriculares de uma concentração da carga horária dedicadas às disciplinas de língua, literatura, metalinguagem, teoria linguística, né, teoria de língua, uma vez que essas cadeiras elas representavam a maior parte da carga horária dos cursos, né? Ainda em relação a essa discussão, outra contrastação que a gente teve é de que as disciplinas que se dedicam aos conteúdos didáticos, de teoria de ensino, de prática, como os estágios, elas ficavam sempre por final do curso. Então, o que se via era, você tinha praticamente como dois cursos separados. Parecia um curso de filologia, né, num perfil, vamos dizer assim, mais europeu, dessa coisa da filologia como ela é pensada ali, e, no final, o aluno, então, era forçado, jogado dentro de uma grade curricular que ele dizia, bom, agora você vai ter que pensar de uma forma como professor. Então, isso ficou muito materializado na pesquisa e nos dados que nós analisamos, né? Essa organização, ela reforça, no nosso entender, o entendimento de que a formação, ela só é pensada de modo compartimentado, né? Não existia nesses projetos, né, quando nós analisamos, a preocupação de que a formação de professores ela estava ali desde o começo do curso, né? Com esse modo de pensar, primeiro o sujeito ele é exposto a conteúdos teóricos, primeiro ele tem que aprender a língua para depois pensá-los numa perspectiva, né, docente, para aplicá-los no ensino. Aí vem a questão da racionalidade técnica, né? Da questão de você achar que primeiro você tem uma teoria, e essa discussão, inclusive, permeou por muitos anos a própria linguística aplicada. Tem gente que ainda teimosamente hoje ainda fica repetindo isso, dessa coisa da linguística ser a aplicação da linguística aplicada, ser a aplicação da linguística, né? Moita Lopes e outros livros estão aí fazendo essa reflexão, aliás, há muitos anos, mostrando que o campo da linguística aplicada ele é autônomo, justamente porque ele tem metodologias próprias de trabalho. Então, ficou muito evidenciada essa coisa da dissociação dos conteúdos, né? Essa racionalidade técnica em que, primeiro você tem, e isso faz parte do ideário progressista, positivista, porque você está falando de progresso, você trabalha uma questão da teoria, o positivismo progressista, né, da modernidade, você vai trabalhar essa lógica do logos, para você primeiro ter uma racionalidade, para depois colocar na técnica. Então, esvazia um pouco também, né, a discussão que o Raja Gopalan, Moita Lopes e outras pessoas trabalham. Afinal, a prática também não traz conhecimento, né? A prática precisa também ser problematizada. Obviamente, ninguém está aqui dizendo que vai se perder toda a questão teórica, não é isso, né? Mas que elas haja uma relação, né? E ela seja uma relação dialógica, de fato, que seja uma formação de forma mais longitudinal, que isso seja uma preocupação dos cursos, né? Então, não só uma aplicação da teoria, né? E essas inquietações, elas vinham muito da nossa prática diária. Eu trabalho, você disse aí no começo, você falou, sobretudo com os estágios, né? Em 2016, quando eu assumi a coordenação do curso de Letras Espanhol, que produziu esse documento, eu já trabalhava com isso, já me incomodava isso, eu tinha feito uma pesquisa no mestrado para poder também me perguntar sobre isso, ou seja, qual era a representação que os professores tinham sobre eles mesmos serem formadores de língua espanhola num curso de formação, que é o curso de licenciatura, né? O profissional de letras ele pode trabalhar com outras coisas, mas eminentemente, principalmente, a formação é para professor, né? Então, isso já me incomodava desde que eu entrei na UFC, em 2010, porque a gente recebe os estudantes no estágio e os meninos parecem meio perdidos mesmo. Eles dizem, poxa, parece que eu nunca fiz um curso de formação de professores, professor. O senhor está me pedindo aqui para fazer uma reflexão, para eu fazer um plano de aula, fazer uma reflexão de um conteúdo, sei lá, de citasse morfologia, e eu nunca parei para pensar nisso, nunca fiz essa reflexão. Eu estudava morfologia, parecia que não era um curso de formação, né? Só para dar um exemplo, obviamente. Mas aí você tem fonética, tem fonologia, tem sintaxe, tem a morfologia, tem a pragmática, e todas essas disciplinas que são tratadas dentro da formação, mas nunca na perspectiva, não vou dizer nunca, muito forte, mas sempre numa perspectiva muito mais
metalinguagem, né, teórica, e não relacionada à formação de professores. E aí você chega com os alunos lá nos estágios perguntando, ó, agora eu vou ter que pensar isso numa perspectiva docente, né? Então o resultado é aluno com dificuldade de construir na prática os conhecimentos necessários a ele para relacionar os conteúdos estudados com a docência, né? Essas ponderações da formação, elas mudam, o que a gente está fazendo aqui, ela muda a feição da formação, né? Porque aí você vai considerar que esses conhecimentos específicos, como a língua, a metalinguagem, a literatura, eles devem ser pensados para que o aluno signifique a prática como docente, né? Ele vai ali desde o começo do curso ser provocado nesse sentido. E aí aqui, Antônio, eu faço uma observação importante, porque às vezes as pessoas escutam a gente fazer essas considerações a respeito disso, e equivocadamente, a exemplo do que fazem também, por exemplo, com abordagem comunicativa, no ensino de idiomas, equivocadamente acha que a gente aqui está advogando para que o professor não estude língua, não estude teoria. Não é isso, né? Não é isso. É que a abordagem dessas teorias, dessa metalinguagem da língua, ela seja numa perspectiva de formação de professores. Qual é o grande problema? Quando os alunos entram, os estudantes entram nos cursos de letras de língua estrangeira para serem professores, a maioria absoluta acha que estão entrando num curso para aprender o idioma. Então, o ideal era que a gente recebesse esses estudantes já com conhecimento do idioma, óbvio. Essa discussão a gente também fez dentro da UFC quando a gente estava pensando nos nossos cursos, e é uma discussão que a gente sempre permeia, né? Quando pensamos nas disciplinas e no curso. Óbvio que a gente sabe que a maioria absoluta dos nossos estudantes entra sem esse conhecimento ideal do idioma. E acaba que você, naquelas cadeiras de língua, espanhol 1, espanhol 2, espanhol 3, acontece a mesma coisa nos outros, inglês, francês, italiano, que trabalha tudo isso, né? Acontece a mesma coisa, os alunos acham que vão ainda aprender. Aí você se vê diante de um desafio, você tem que ensinar a língua para o sujeito, mas além de ensinar a língua para ele, você tem que dizer, olha, você está aqui trabalhando nessa língua, mas numa outra perspectiva, não só como usuário desse idioma, você está aqui, tem que se preocupar de que forma essa língua, como é que você vai produzir um conhecimento dentro da sua formação docente, ou seja, você está aqui com esse conteúdo e depois você vai usar isso dentro da sua prática, você tem que significar isso. E aí, obviamente, é o grande problema. Então é só para deixar pontuado de que ninguém está falando aqui que o professor não tem que conhecer língua, é óbvio que tem que conhecer, né? Mas ele tem que conhecer numa outra perspectiva, não apenas de aprender o idioma para falar. Então, outra coisa que muda também é que esses professores, eles são formados em outra perspectiva. Também com relação às unidades de ensino da educação básica, que ganham um papel diferenciado. Isso está na CNE de 2015, muito materializado. Isso é uma exigência muito forte. Está lá descrito, inclusive na BNCC. A BNCC, também repito, aquela que vinha sendo construída, não o que depois foi, né, feito aí por esses governos. Do que é? Que essas escolas, né, os ambientes escolares, eles sejam espaços de formação. Então você veja que ganha o sistema de ensino básico, da educação básica, ele ganha um papel fundamental na formação dos professores. E as instituições precisam ser parceiros, ou seja, a universidade precisa se aproximar dessas unidades escolares, né? Precisa se aproximar dos colegas que já estão formados e precisa dialogar. A gente vê muitas vezes essa preocupação, às vezes, nos cursos de medicina. Ah, o médico tem que ir lá para o posto, né, tem que fazer a residência pedagógica dele, etc. e tal. E a gente não tem, às vezes, essa preocupação dentro do curso de letras. Você está formando professor para depois atuar dentro da sala de aula, dentro do curso de idioma, mas parece que nós somos dois lugares diferentes e apartados da realidade, que não dialogamos. A universidade está bem aqui, os cursos e a escola estão do outro lado, e não há um contato. Isso a resolução pede para fazer, né, e a gente também propõe que haja esse diálogo. Eu paro aqui, porque aí o seguinte passo, eu terminei o bloco, e o seguinte passo era justamente a gente discutir a questão da proposta que a gente desenhou lá na UFC. Eu estou falando rápido, tentando colocar aqui os 10 minutos, mas qualquer coisa a gente pode voltar. Não, beleza, Cícero, a gente já tem várias contribuições aqui, eu vou tentar trazer algumas aqui para a nossa conversa. Deixar também, trazer para a discussão, que isso tudo que você está falando, assim, também, dependendo do contexto, né, se é um curso de língua materna e língua estrangeira, se oferece as duas habilitações, uma habilitação só, o debate complica ainda mais, né, porque
São vários aí os setores e os departamentos, né, com os quais você tem que lidar, são visões de formação diferente. Também um curso, né, implica, de língua materna e língua estrangeira, implica objetivos e trabalhos diferenciados, né? E aí nós tivemos alguns comentários, quer dizer, a da Luiziane dizendo, a partir das suas colocações, que parece que nada mudou. Ela fez aqui uma recordação ao tempo dela de aluna da Federal de Santa Catarina, que naquele momento também ela traz a questão dos 20% das atividades teóricas que precisavam ser inseridas, né? Eu entendi como teóricas que precisavam ser aí articuladas aos componentes das práticas já como uma tentativa de aproximação. Uhum. A Gretel acabou antecipando também, a partir de um comentário que você falou, que o futuro professor ele chega ao curso de graduação sem o conhecimento da língua estrangeira, e primeiro ele leva um tempo também para se apropriar, talvez o curso inteiro, e aí ele tem que se apropriar da língua e ao mesmo tempo depois pensar o seu ensino. A Elza, que é aqui do Rio de Janeiro, trouxe um comentário que existe ainda uma distância entre a universidade e a escola, às vezes uma aproximação que a gente sabe no momento de estágio, inclusive no estágio às vezes esse ato permanece, e a Luiziane também reforçou essa imagem, às vezes do cursinho, né, do curso de letras principalmente, sendo divulgado, né, como uma crença, uma representação do cursinho, sem um trabalho interdisciplinar. E a Raquel, também aqui do Rio de Janeiro, aluna da minha disciplina, menciona essa ausência de uma perspectiva mais educacional no curso também de formação. Eu vou te passar primeiro essa, já para você ir comentando, vou anotando aqui as outras e já passo já para você. Primeiro eu tenho que destacar que a nossa pesquisa ela se concentrou, foi um recorte que a gente precisou fazer, né? Nós, quando começamos aquela coisa megalomaníaca do doutorando que quer fazer tudo, nós encontramos mais de 68 cursos no Brasil inteiro. Então a gente fez um recorte, nós nos concentramos nos cursos de língua estrangeira única, ou seja, só espanhol, né? A gente não trabalhou com língua materna, justamente por essas questões que você falou, que se tornam ainda mais complexas quando você vai trabalhar com cursos de dupla licenciatura, né? Não se fala mais agora nessa resolução do CNE, a gente fala sempre a dupla licenciatura. Então, universidades como a Universidade do Ceará, a Federal do Ceará, a UFRJ, que tem muitos cursos, né, que antes se chamava habilitação, muitas licenciaturas, se vem ainda mais dificultada, né, a questão dessa reformulação quando você pensa também em outras questões que envolvem a língua materna, né? Mas eu preferia que a gente se mantivesse nessa linha, porque foi na que a gente pesquisou. A questão realmente da dificuldade, você veja, nós também temos um curso de habilitação de dupla licenciatura no diurno, na UFC, cujo PPC ainda é de 2005, que está ainda em reformulação justamente por conta dessa dificuldade tão grande. Então, de fato, a gente encontra, você destacou, eu acho que é importante a gente fazer nessa coisa histórica, que a resolução é de 2015. Então, a partir dali foi que se forçou que os cursos fizessem as reformulações. Então, a maioria desses projetos, quando você vai olhar, são projetos que nasceram dessa reformulação de 2001, 2002. Então, tem 2010, 2005. E só começou a se pensar nessa dimensão educacional, que a professora colega aí comentou, a partir do momento em que o próprio CNE, como política governamental e política de formação de professores, juntamente com outros documentos, não é, da BNCC, que estava sendo construída, começou a cobrar das universidades que elas se aproximassem das unidades escolares e dialogassem com o espaço de atuação desses sujeitos, para que não parecesse que a universidade estava ali formando sujeitos alienados daquele espaço em que depois eles vão atuar. Então, realmente é dos últimos, digamos assim, dos últimos 5 anos. Há uma dificuldade, porque você tem que operacionalizar, assim, aqui a gente vai fazer uma proposta. O currículo da UFC, o novo, a gente começou a aplicar esse ano, 2020, em fevereiro, né? Então, a gente vai ter um desafio grande depois, na proposta que a gente vai colocar aqui agora, daqui a pouco para você, como a gente configurou, porque você tem que realmente se aproximar, e é um afastamento histórico, que é difícil de você fazer. Quem trabalha
dentro da universidade, com formação de professores e todas as tentativas que a gente faz de aproximação das secretarias de educação, quando você vai procurar para programas de formação continuada de professor, quando você vai dialogar com esses colegas e pedir também para os colegas voltarem para a universidade, abrir espaço, as dificuldades operacionais, o tempo do professor que já está em atuação, todas essas coisas, receber o aluno, né, o estudante que está em formação lá no estágio, o colega ter esse tempo, essa preocupação, ele ser um co-orientador junto com o orientador da universidade, tudo isso são obstáculos que a gente tem consciente que vai ser muito difícil a gente operacionalizar, né? Mas estamos colocando, vocês vão ver aqui, eu vou colocar a proposta da UFC, a gente está colocando, a partir dessa preocupação, uma formação que se preocupe desde o primeiro semestre mesmo. O aluno entrou na universidade, semestre 1, ele está lá na língua espanhol 1, ele vai sempre estar sendo lembrado de dizer, olha, isso aqui é um curso de formação de professores, né? E aí você tem que sempre olhar esse conteúdo que está sendo trabalhado aqui nessa perspectiva. Cícero, como a gente está super dentro do tempo, eu vou trazer mais duas questões. Só para já você se organizar, estamos aí com 31 minutos de live. Então a gente está com um tempo bom. Quer dizer, a Raquel, mais um comentário da Raquel, reforçando essa questão, que deveríamos ter mais parcerias entre escolas e políticas estaduais, ou as políticas estaduais deveriam ser mais discutidas. E ela traz um comentário muito interessante, outro, porque a maioria dos professores, quando inicia sua carreira, não entra no âmbito federal, entra no âmbito, normalmente, das escolas públicas municipais, estaduais, né? E uma pergunta também muito interessante da Aline, para você, é de como você avalia, pensando nessa questão que a gente está problematizando, da falta do conhecimento, talvez de um letramento acadêmico em língua estrangeira, vamos colocar aqui, a pergunta da Aline direcionada para você é como você vê o papel do vestibular nessa pré-seleção de alunos em relação à língua estrangeira. Ela dá um exemplo, no caso do aluno que vai se candidatar ao curso de inglês, deveria talvez ter uma prova obrigatória para a língua inglesa? Eu sei que esse é um assunto polêmico, mas ainda mais porque a gente tem atualmente o SISU, né? Mas seria interessante trazer também essas questões para o debate. Pois é, como a gente estava... Vou começar pela da Raquel. Bom, de fato, é um dos obstáculos. A gente tem tentado se aproximar a universidade da rede estadual de ensino e da rede municipal, né? Justamente porque é necessário, é fundamental que o Estado esteja consciente e aberto institucionalmente. E precisa ser institucional, porque o que a gente vê, na maioria das vezes, das relações e das experiências exitosas, são iniciativas individuais de professores. Eu tenho meu projeto de pesquisa, eu tenho um interesse, eu consigo lá afirmar parcerias, ou então de cursos. Mas a gente tem tentado na UFC despertar na gestão, né, uma questão institucional mesmo, e fazer um projeto institucional. Isso é uma coisa que a gente tem um fórum que chama Fórum de Trabalho das Licenciaturas, o grupo de trabalho das licenciaturas, que reúne os coordenadores dos cursos de licenciatura da UFC, e a gente tem tentado há alguns anos construir um projeto institucional de formação para a gente levar para a reitoria, levar para a secretaria estadual, primeiramente, e depois tentar com as municipais, para a gente construir realmente uma rede de apoio, de parceria. Porque, como eu disse, tem questões práticas de você dizer assim, olha, eu vou te mandar um estudante para participar aí, ele vai fazer a formação dentro da escola, e aquele professor que recebe, ele já tem uma série de atribuições, ele está trabalhando ali. E ele precisa abrir um espaço e precisa ter uma contrapartida para que isso aconteça, né? É um estímulo para que esse colega receba. Hoje é super amador, né? Isso é feito pela iniciativa do professor orientador, o aluno tem que ir lá com a carta na mão pedir para poder fazer o estágio, o professor tem que ter a boa vontade de receber, alguns não recebem, inclusive se negam, porque acham que é um trabalho a mais que eles vão ter, e isso não é institucionalizado, e a gente está tentando institucionalizar justamente para ser uma política, como a Raquel falou. Com relação ao acesso dos estudantes, realmente isso não é uma especialidade minha, assim, mas a gente lá na UFC, a gente não trabalha com vestibular, trabalha com vestibular na EAD, mas há muitos anos, desde 2011, as entradas na UFC são a partir do SISU e do Enem. Eu acho, e com a experiência que eu tenho, inclusive do próprio Enem como elaborador, eu acho que a gente avançou muito com o Enem.
nessa questão do perfil. Obviamente, a gente tem um caminho ainda para perseguir, para caminhar, da qualidade da educação básica, desse sujeito terminar a educação básica com o perfil que está lá realmente, né? Já está lá nas orientações curriculares, que já está lá, que está agora materializado também na BNCC, mesmo com essa versão difícil que foi construída, mas de um sujeito que deveria chegar já, né, no ensino superior com um conhecimento básico da língua estrangeira, porque ele vem estudando ela desde o 6º ano, no caso do inglês, né? Agora, com essa reforma que foi feita ali no governo Temer, horrorosa, que tirou, inclusive, o espanhol da obrigatoriedade, botou como optativa, uma coisa assim meio esquisita, e aí também não cabe aqui a discussão, porque também dava outra live, né? Mas, assim, é óbvio que o ideal é isso, que houvesse uma articulação melhor com a rede também da educação básica, e uma melhoria na qualidade para que esse acesso já garantisse. Eu não sei se talvez uma prova, né, uma prova que fizesse esse corte, porque aí você volta para a lógica do vestibular e agora a lógica do Enem é outra. Então eu acho que é preciso a gente, como eu disse, não é minha especialidade, eu acho que não é nenhum tema da live, mas eu acho que é válido que a Aline está colocando, porque de fato incide, né, na entrada dos estudantes. Os estudantes chegam com essa desinformação, por assim também dizer, do curso de letras, de que ele é um cursinho, como você falou, eu vou aprender idioma primeiro para depois ser professor. Beleza, Cícero, a gente pode passar para o outro bloco. Só chegou um comentário aqui final da Luiziane, a partir de uma provocação que você fez, também a partir do comentário da Raquel, que o PIBID poderia ser um caminho aí para ampliar essas parcerias, né? Entre Na verdade, eu vou falar do PIBID agora. Agora eu vou falar no terceiro bloco. E aí então, eu coloco a questão da colega. Bom, então, transgredir esse modelo, né? Esse modelo que a gente já vem materializado, a colega aí já falou, que disse que, inclusive, na época dela, 10 anos atrás, na UFS, que ela tinha o mesmo problema, né? Essa preocupação vem de longe, é de longe mesmo que a gente vem, porque é uma lógica, inclusive, da própria linguística aplicada dos anos 50. Mas aí transgredir, romper, né, com essas organizações segmentadas do curso de letras, de dividir a formação do professor em momentos diferentes, ou seja, primeiro vamos estudar metalinguagem, literatura, linguística, para depois, uma visão técnica, a gente entender, então, como é que é a formação do professor. Isso foi um principal, assim, desafio. Eu quero dizer aqui que, obviamente, esse projeto que foi construído, eu estava como coordenador do curso de Letras Espanhol de 2016 a 2019, mas o projeto ele é um projeto coletivo, foi construído por todos os colegas da universidade. Nós somos 13 professores de espanhol na UFC e todos contribuíram para a feitura do projeto, obviamente, e foram muitas reuniões, muitas discussões, muitas mãos aí, né, construindo isso aí. Então, o que a gente vai apresentar aqui é esse resultado desse trabalho coletivo conjunto. O primeiro desafio foi, inclusive, uma coisa que também rende muita discussão, que foi fruto até de uma pesquisa anterior minha, que foi a pesquisa do mestrado, que é você tentar convencer alguns colegas que participam, né, do corpo docente dos cursos, de que eles são formadores de professores. Parece que é meio óbvio, mas não é. Né? Você diz assim, mas o colega está ali no curso de letras, ele sabe que ele está formando professores. Não, nem sempre. Nem sempre ele tem essa consciência. Né? Às vezes ele diz assim, eu estou dando aqui minha disciplina de literatura, estou dando minha disciplina aqui de fonética e fonologia, e estou dando de uma perspectiva que não tem nada a ver com esse negócio de formação. Isso foi um dos principais desafios que a gente enfrentou. A primeira discussão, né? A primeira grande discussão que a gente demorou, inclusive alguns meses, foi para fazer isso, ou seja, para a gente tentar, todos nós, estarmos conscientes da importância que a gente precisava traçar um perfil. E foi aí o primeiro passo, então, foi definir esse perfil de como era que a gente queria esse sujeito no final da formação dele, né? E a partir disso, dá para pensar nesse projeto, num projeto que materializasse esse perfil de professor a ser formado, né? Nesse sentido, a gente pensou, então, o primeiro passo foi pensar um dos grandes desafios, o primeiro é realmente a colaboração entre as redes de ensino e a UFC, né? Ou seja, a instituição formadora de professores. Então, de modo a permitir que houvesse um maior dialogismo, não a articulação entre a teoria e a prática. Que a gente aproximasse, por exemplo, como está previsto lá na BNCC, né? Uma forma de desenvolver uma formação mais sistêmica, articulada, uma formação em que a universidade, a formadora, ela dialoga com as escolas, e aí as escolas ganham um papel diferente, elas passam a ser também, né, um espaço de formação
importante de formação do professor. E aí a gente levou em consideração, e agora eu falo o que a colega estava falando, a gente levou primeiro PCC, que é aquilo que a gente já tinha falado, já existe na legislação, existia já antes, uma exigência de 400 horas, isso é a exigência de todos os cursos de formação de professores, é a chamada prática como componente curricular, e aí está lá todas as nossas disciplinas, todas, nós colocamos em todas, apesar de ser 400 horas, foi o impacto que a gente fez, então vamos colocar isso em todas as nossas disciplinas, de ponta a ponta. Tem que ter PCC, né? Tem que ter uma prática como componente curricular. E aí a gente estabelece, dentro da UFC, a gente tem um programa que chama Programa de Iniciação Acadêmica, Programa de Iniciação à Docência, perdão. E é um projeto de monitoria que os alunos também se vinculam a disciplinas e eles começam ali também, junto com o professor que eles trabalham na disciplina, a pensar de forma docente. Tem o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Na verdade, meu nome da colega que fez a pergunta? Do PIBID foi a... Deixa eu anotar, deixa eu rever aqui. Eu acho que foi a Luiziane, que mencionou do PIBID. Na verdade, Luiziane, o que a resolução CNE de 2015 pede de nós é um PIBID. Ela quer que nós façamos de todos os nossos estágios PIBIDs. Aí é um grande desafio, porque o PIBID, vocês sabem, tem um preceptor na escola, tem um coordenador institucional, depois tem um coordenador de área, tem bolsa para os estudantes, né? E tem toda uma estrutura que vem da CAPES, agora é a CAPES que paga essas bolsas, e, obviamente, um estímulo, tanto para o professor que recebe, como para o professor que orienta. E o que a CNE 2 de 2015, que a resolução pede de nós, é que nós façamos permanentemente, como instituição formadora de professores, um programa PIBID, mas sem dar a contrapartida. Por isso que eu disse que é importante a aproximação do ponto de vista institucional, isso tem que ficar avisado. Eu acho que as universidades ainda não perceberam disso, tá, Antônio? Isso é uma preocupação que eu estou todo tempo dentro da universidade, martelando dentro da pessoa. Gente, a gente vai dar uns burros na água lá na frente, porque quando esses projetos começarem a precisar de levar esses meninos para dentro da escola, nós não vamos ter estrutura, a gente vai precisar firmar realmente parcerias. Isso é, obviamente, se a gente quiser fazer a coisa direito. Do jeito que está lá e do jeito que a gente está propondo. Mas para continuar fazendo do jeito que é o menino indo lá, fazer um relatório, vem para cá, ninguém sabe o que foi o fim do relatório. E depois faz uma prática e também não sabe, não socializa, ou socializa-se num seminário. Desse jeito dá para fazer, mas do jeito que está proposto na CNE, que a gente está propondo também no nosso projeto, vai dar mais trabalho. E precisa dessa articulação forte mesmo. Tem um projeto de residência pedagógica agora. Vejam que esses dois projetos do PIBID e a residência pedagógica dependem de financiamento do governo federal, que tentou por mais de uma vez acabar com isso. Até surpreendentemente agora abriu de novo o edital, mas cortou pela metade, né, as bolsas. Cortou pela metade, quase desaparece o programa. E, obviamente, as redes de ensino do governo do estado e do município, né? A gente, como eu coloquei, a PCC ficou ao longo do curso todo, eu já falei, né? Então a gente transcende a sala de aula, realmente, para ter uma formação em que o aluno faça essa reflexão o tempo todo da formação dele como docente, ele tem que sempre estar pensando naqueles conteúdos, né, de forma, de como é que ele vai trabalhá-los. Ainda tem um intuito de viabilizar a articulação da universidade, eu já falei sobre isso também. E aí eu queria dar um exemplo, né, esse percurso formativo que a gente está propondo, para vocês terem uma ideia, a partir do 5º semestre já tem estágio, né, já tem coisa de estágio de observação, tem teoria 1 e 2, mas a gente já começa na primeira metade do curso. Então, a partir do 5º semestre, a gente diminuiu o curso para 8 semestres, até para também ficar atrativo nesse sentido, porque também tem a questão da curricularização da extensão, que abriu um espaço para a gente. E aí, a partir disso aí, a gente pensou, por exemplo, num estágio que, para dar ideia disso, o estágio que a gente colocou o nome de estágio de observação e diagnóstico para o ensino da língua espanhola na educação básica. O aluno vai para a escola, ele faz a observação, mas ele também faz um diagnóstico. Ele olha lá o que é que, por exemplo, precisa melhorar, o que ele precisa colocar, ou então não, a fortaleza da escola, fortaleza e fraqueza. Ele retorna com isso para a universidade, pensa isso numa proposta, retorna para a escola, dialoga com a proposta, com a escola, com a equipe da escola, com os professores, e aí ele faz um projeto de intervenção. Depois desse projeto de intervenção aprovado, ele vai desenvolver material didático, a gente tem uma cadeira
de elaboração e aplicação de material didático. E, por último, então, ele vai desenvolver esse projeto de intervenção na cadeira, que aí esse vai ser o estágio de regência, né, que a gente chama, que é o último. Então, você veja que tem um percurso de formação, até no próprio estágio pensar diferente, e principalmente dialogando com a escola, né? Perguntando, trazendo, fez um relatório, mas o relatório volta para a escola, para o pessoal lá da escola saber o que é que a gente viu, conversar com eles e pensar se realmente é isso. O que eu estou propondo vale para vocês? Aqui a gente pode construir junto e depois fazer essa aplicação dentro de uma prática, né? Então, nessas partilhas, tem a elaboração do projeto, eu já falei. Então, assim, realmente é nessa colaboração entre as redes de ensino e a UFC, enquanto uma instituição de formação, como está lá previsto tanto na CNE como na BNCC, né? Só então, no final, é que ele vai fazer a prática de ensino. E aí, para terminar, Antônio, rapidamente, eu queria só pontuar que uma coisa também que tem nesse projeto, importante e caro para a gente, é a formação do professor pesquisador, que a gente não perdeu de vista. A gente tem um TCC e a gente abriu o leque de TCC com várias possibilidades. Não é mais só aquela monografia que o aluno tem que terminar no final. Não é mais aquele artigo científico. O aluno pode fazer monografia, ele pode fazer trabalho científico, ele pode fazer um produto. A gente agora vai ter a defesa. Inclusive, eu estou na banca de uma aluna chamada Débora, da professora Nádia Paulino. Ela fez um aplicativo para o ensino da sintaxe de língua espanhola online, super bacana. Então, esse foi o TCC dela, né? Então, o aluno pode fazer uma compilação dos estágios dele e fazer uma defesa pública desse estágio. Ele pode fazer um projeto de extensão e esse projeto de extensão, o relatório dele, os produtos que dele derivarem também pode ser o TCC dele. Então, a gente também está estimulando dentro dessa formação o professor como pesquisador, ou seja, como problematizador da prática dele em sala de aula. É isso. É pouco Ótimo. tempo, eu acho que deu para a gente sintetizar. Não é bom que você é teórico direto, já toca né, pontualmente nas questões, ainda sobra um bom tempo aqui para a gente falar um pouquinho mais. Então, assim, nós temos, estamos chegando agora aos 47 minutos de live. Eu já vou passar aqui para você as contribuições que chegaram, mas antes, assim, já que a gente teve essa pausa, eu já vou aproveitar para divulgar, como sempre, em toda a live, alguma publicação do professor convidado. Tem um livro, que é esse livro que eu vou divulgar, que foi muito falado aqui no decorrer do projeto, que é o livro que o Cícero organizou em 2018, que tem como título La Língua Espanhola em Brasil. É um livro foi publicado pela Consejería de Educación no ano de 2018, a partir também de um evento organizado pelo Cícero, que era justamente naquele momento ali problematizando formação de professores e resistência. Então, queria deixar essa publicação, está disponível, né, para a pessoa baixar o PDF. Sim. Mas o Cícero tem outras publicações sobre o espanhol no Nordeste, a implementação da Lei 11.161 no Ceará e vários outros artigos que podemos acessar aí, ou consultando o próprio professor. Acredito que ele vai deixar aqui um diálogo, uma possibilidade de dialogar. E também, na verdade, assim, daqui a pouco o Cícero vai falar de novas publicações que estão aí para sair. Né? Eu queria aproveitar também já esse momento para divulgar as 2 últimas lives do projeto na próxima semana. Então, no dia 29, na quarta-feira, com a professora doutora Maristela Alves Diniz, da Federal do Acre, para discutir perspectiva plurilíngue no ensino-aprendizagem de línguas em contextos fronteiriços. E na sexta-feira, a última live com a professora doutora Cláudia Cristina Ferreira da UEL, para falar sobre matizes culturais e seus desdobramentos no ensino e na tradução. Então, Cícero, vou trazer aqui questões que foram colocadas, as primeiras questões, e depois, se aparecer mais algum comentário, retomo. Na verdade, assim, a professora Flávia, do Instituto Federal de São Paulo, perguntou, a partir dessa provocação também, do debate aqui dessa necessidade de maior aproximação da universidade da escola, você falou que o que fazemos, na verdade, ou que, né, o curso vai fazer do Ceará, acaba sendo um PIBID sem o apoio, sem as verbas, se talvez uma contrapartida da universidade não seria a extensão, fornecer certificados de extensão para os professores das escolas. Uma outra pergunta da Maria, quer dizer, comentários dizendo que precisa sim uma maior articulação entre formação inicial e formação continuada,
que o professor, mesmo com o estágio, ou seja, o estágio não dá conta, na visão da Maria, dessa prática. Então mostra também que o professor se vê, o comentário dela é que o professor se vê perdido quando chega na realidade escolar. E tem duas questões que eu gostaria de trazer, quer dizer, um comentário que eu acho muito interessante, essas novas formas, né, como você colocou, de finalizar o curso, um TCC que possa ser um produto diferenciado, isso dialoga muito também com a pós-graduação, né, que a gente tem também, os mestrados profissionais, que vão demandar isso. E eu queria te fazer uma pergunta sobre os desafios dos alunos, né? Você também colocou em algum momento da fala, antes de tocar aqui nessa novo modelo curricular, né, da UFC, do curso noturno, mas esse aluno, estudante da licenciatura do curso noturno, por si só a licenciatura noturna já é um desafio, né, para professores e alunos, mas que você falasse um pouquinho quais são os desafios desses alunos em relação para manter o curso e, ao mesmo tempo, os estágios, já que a carga horária, a partir de 2015, dessa resolução, também ampliou, né? Então, vou te deixar primeiro com essas questões e vou aqui anotando as outras. É muita coisa, mas deixa eu tentar concatenar aqui. Bom, para dizer para a Flávia que nós já pensamos nisso. Flávia, realmente é uma alternativa que nós já havíamos pensado. Fazer uma contrapartida nesse sentido de formações, fornecer certificado, porque os professores normalmente nas carreiras estaduais têm, dentro dos níveis, né, que chama às vezes, aqui no Ceará o pessoal chama de progressão horizontal, porque tem as categorias, você vai subindo e dentro delas você tem, aí às vezes apresentar justamente a formação que você tem, um trabalho que você publicou, algo assim que você vai progredindo na sua carreira, é uma forma, mas eu acho que a gente precisa profissionalizar mais, na verdade, eu tenho muito mais vontade de que seja eu sou mais audacioso. A gente pode começar por aí para operacionalizar, mas a gente quer mais, a gente quer realmente que as instituições se comprometam com a formação desses professores, que a gente está formando e a própria rede estadual também, que eles abram espaço, sei lá, na carga horária do professor, que eles, sabe, deem bolsa, porque quando querem, aparece o dinheiro. A questão orçamentária, ela é uma questão realmente de priorização. A gente tem aí a ampliação do FUDEP, vamos ver se esse pessoal investe esse dinheiro efetivamente na formação do professor e no salário deles, né? E isso pode ser um caminho também. A formação continuada de serviço é outra opção. A gente tem pensado também em alternativas da UFC oferecer cursos, oferecer formações. A gente tem conversado muito com o pessoal da Secretaria de Educação, tentado formar essas parcerias, né? A relação dos estudantes, o desafio dos estudantes, ela foi pensada, sabe, Antônio, na formação desse curso. O nosso curso ele tinha 9 semestres na formação anterior, né? A gente conseguiu diminuir para 8, mesmo com as 3.200 horas. Como foi que a gente fez isso? A gente pegou os 10% da curricularização da extensão e colocou as 320 horas em extensão online. Então, nós vamos fazer um cardápio de cursos, né, chamado assim, várias opções de curso que a gente vai formatar. Nós temos uma plataforma aqui no Ceará, chama Solar, da UFC. É uma plataforma como o Moodle, de ambiente de aprendizagem online. E nós vamos oferecer cursos, os alunos vão oferecer, então os alunos vão ser os tutores das disciplinas e vão compor essas horas de 320 horas, e nós já pensamos nisso, primeiro, para diminuir o curso, para ser mais atrativo, são 4 anos e não 4 anos e meio, o aluno passa menos tempo na formação, que realmente é uma formação que depois você tem uma retribuição financeira que não é como outros cursos, que a gente sabe, quando no começo da carreira, a carreira do professor é desvalorizada, o salário não é como de outras carreiras, né, de ensino superior, então você tem menos tempo, e além disso você dá a possibilidade para o aluno do noturno, que não tem um contrato, na maioria deles já trabalha e já estuda à noite, porque não dá para estudar de dia, para ele oferecer esse curso online, ele pode entrar a qualquer hora, na hora que ele puder, no fim de semana, e poder oferecer e compor essas horas. Então a gente está assim preocupado. É um outro desafio, é um plus, né? Realmente a questão dos estudantes trabalhadores, estudantes do curso noturno. Eu vou aproveitar que eu terminei, que eu vou falar da publicação. Esse assunto que eu estou aqui, ele vai sair em capítulo, né? Eu gostaria que tivesse já saído, mas a pandemia e todas essas coisas, vai sair agora um livro, né? Organizado pelo professor Valdeci, professor Glauber, Valdeci é da UFC e o Glauber é lá da UFRN. Eles estão organizando um livro que vai sair agora do Espanhol no Ceará,
E essas discussões que eu estou fazendo aqui, eu tirei justamente desse capítulo que vai sair já já, acho que em agosto, no máximo, ele está saindo. E aí eu posso disponibilizar, meu e-mail é cicero.miranda@ufc.br, quem quiser entrar em contato comigo pode entrar, a gente pode disponibilizar as publicações. A gente tem uma página do nosso grupo, é gpl.ufc.br, então lá tem mais informações sobre o trabalho da gente e outras publicações, inclusive o grupo de estudo que é online também. Qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil, o Antônio sempre contribui, pode participar. Ótimo, Cícero. Cícero, chegou mais uma pergunta da própria Flávia, mas eu vou recomendar que a Flávia depois entre em contato com o Cícero. A Flávia, como eu disse, é professora também da licenciatura do Instituto Federal de São Paulo. Agradecer a Gretel, que postou aqui o link do livro, organizado pelo Cícero, então facilita já para quem estiver em casa e quiser baixar. Como nós temos aí 4 minutos, Cícero, eu só queria te agradecer por disponibilizar aí também o seu tempo e compartilhar aí seu conhecimento, recomendar novamente a leitura, né, da tese do Cícero ou dos trabalhos do Cícero, que é uma pesquisa também muito importante, né, diante aí dessas incertezas do que vem, dessa futura BNCC aí de professores, que já saiu diretrizes, que já está prometida, mas parabenizar também todo o seu empenho e o trabalho aí da coletividade aí na Universidade Federal do Ceará para construir essa proposta tão interessante. Então, deixo aí agora a palavra com você, só para despedidas. Nada, Antônio, eu é que tenho que agradecer o espaço, a parceria, aqui da gente poder estar socializando a nossa experiência e também falando da pesquisa. Realmente rende mais tempo, eu sei que tem a limitação do tempo, mas é um projeto super bacana esse seu, porque você já aproveitou um momento da pandemia, que está todo mundo em casa, e acabou criando um espaço super bacana de discussões. Realmente a gente está trabalhando muito, mas acaba tendo um espaço importante de discussão da língua espanhola, e isso é muito importante porque a gente precisa se fortalecer. Então, agradecer, dar os parabéns a você pela iniciativa, o projeto está muito bacana, os convidados estão muito bons, não estou me elogiando, estou falando dos outros. E assim, agradecer realmente a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para quando a gente precisar sempre, e vamos continuar com as parcerias. Tá? Com certeza, obrigado também para o pessoal que esteve presente, que contribuiu com as perguntas. Quem quiser depois dialogar, tá aí, eu já deixei registrado um e-mail. E aí pode entrar em contato que a gente conversa mais. Obrigado. Então, várias mensagens aqui também de carinho para você. E, novamente, obrigado ao Cícero. Eu não consigo ver aqui. E obrigado a todo mundo que assistiu, que colaborou, que participou, também mandando a sua contribuição. E a gente se vê na próxima quarta e na próxima sexta. Obrigado, Cícero. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Antônio. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo menos alguns comentários. Sim, aproveita que a gente ainda não caiu. Tchau, tchau, Raquel, Elizabeth. Obrigado, Greta. Um abraço. Obrigado a todos que estavam presentes. Eu acho que realmente eu não consigo acompanhar aqui, não. É difícil. Obrigado, Antônio. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.